Pois não. Eu estou vendo o senhor aqui, estou lembrando do senhor de cabelo preto, eu também tinha cabelo preto, ao lado de um outro jovem, o Lula, e estou vendo que os dois de cabelo branco vão se encontrar de novo em 2026 no estúdio da Band, porque eu lembro do debate em que o candidato Caiado, representando a UDR, ele enfrentava sozinho, porque naquele tempo a direita ali era ele só. Olha as imagens lá, Mito, que a gente está mostrando, com a mediação da Marília Gabriela e todos os candidatos lá, inclusive o Caiado. Ali, o Caiado apareceu, na primeira imagem ele estava ali. Ó. É isso, e o Lula ali do lado. E eu estou vendo que... Olha aí, o Caiado. 38 anos a época? É, 38 anos. 38 anos. Quem sofreu era a Marília Gabriela, né? Era com 30, o Maluf. O Maluf, o Aureliano, o Afonso Camargo, o Afife, o Brizola. Olha eu ali, ó. Olha lá, o Caiado. Isso que eu falo, olha, a minha trajetória de vida era nesse debate aqui, ó, que a Band proporcionava a todos nós para a gente poder falar para o Brasil. Naquela época não tinha maqueteiro, não tinha nada. Nós víamos para cá, tá certo? É que nós éramos autodidatas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, voltando no tempo. Em 1989, nesse estúdio aqui da Band, estava o Caiado, o candidato Caiado, representando uma ideia que era só ele que representava. As outras ideias não concordavam muito com as dele. E ele sozinho defendeu aquela bandeira, que podemos chamar de uma direita, que eu vejo agora, confirmo agora, uma direita democrática. Era a direita dele. Representava o agronegócio, tudo isso. Hoje, e agora voltamos para hoje, o senhor não está sozinho mais com essa bandeira, está cheio de gente aí do lado. Né? Quer dizer, o verde e amarelo aí e tal, muita gente está, eu não sei se é oportunismo, eu não sei o que é, eu estou fazendo essa pergunta. Como é que o senhor está dividindo agora essa posição, que era só sua em 89? Bom, para vocês, telespectadores, terem uma ideia, naquele momento nós éramos demonizados. Ninguém tinha coragem, como o Mito colocou aqui, de defender a livre iniciativa, o direito de propriedade, economia de mercado. Isso não existia, tá certo? Era a socialização plena, era o Estado dividindo as terras, era o Estado se ocupando de tudo. E todo mundo ali era bonito, vestia a camisa vermelha, tá certo? Eu, desde aquele momento, por minhas convicções, também por ser uma pessoa que, dentro da medicina, eu sempre estudei, sempre me atualizei, sempre fiz prática de técnicas as mais atuais e modernas, tá certo? Eu também, dentro da vida política, sempre fui uma pessoa que me dediquei a estudar, a ouvir e poder trazer aquilo que eu acreditei. E hoje, Mitri, você vê o que é o Brasil hoje, né? É a maior capacidade de produção do mundo. Tá? E, de repente, agora, tem alguns esquerdistas neoconvertidos que agora botam uma camisa amarela e, de repente, querem dar aula para mim, entendeu? Falei, rapaz, em 1986 eu não vi você de maneira nenhuma. Naquela época era uma luta nossa, que começou com o DR em 86 e em 89 eu fiz minha primeira candidatura a presidente da República. E na Constituinte teve uma luta brava, né? Mas a minha pergunta é sobre essa divisão agora na área da direita. Tem muitos líderes aí e tal. Como é que o senhor vê isso? O senhor e o Bolsonaro não se deram bem em Goiânia, né? O Bolsonaro apareceu com outro candidato e tal, e o senhor atuou, ganhou com 60% dos votos, 70%, alguma coisa assim e tal. Mas como é que fica essa direita agora? O senhor é candidato em 2026. E os outros? Como é que você está vendo isso? Bom, eu vejo como sendo um momento, e você sabe, que todos nós fazemos nossas reuniões, articulamos nossas conversas, vemos pesquisas, tá certo? De 3 em 3 meses nós nos reunimos, tanto eu quanto o Ratinho, o Eduardo Leite, o Tarcísio, o Zema, tá certo? Com os nossos presidentes de partidos, nós conversamos. Agora, Mitre, vamos ser realistas, nós já temos muitos anos na política, certo? Essa tese de você achar que você vai construir uma candidatura única em 2026 é uma coisa hipotética. Mas, na verdade, com tantos bons candidatos que tem, tá certo? Todos nós aí temos partidos, que é a condicionante para você ser um candidato. Eu acredito que muitos vão se colocar. E aquele que chegar ao segundo turno, eu tenho certeza que terá o apoio dos demais. Não dá para você agora dizer que, ora, só vai ser A ou só vai ser B. Não. Eu, por exemplo, você aqui no preâmbulo aqui já disse que já me coloquei como pré-candidato a presidente da República, e é verdade, certo?
quer dizer, deve ser logo após o Carnaval. Devo fazer o lançamento da minha pré-candidatura em Salvador, certo? E de lá eu continuarei caminhando o Brasil e mostrando o que eu aprendi dentro do Congresso Nacional, com 5 mandatos de deputado e 1 de senador, e o que eu dei conta de poder transformar o estado de Goiás num estado que ele é referência nacional em várias áreas. Na educação, na saúde, na segurança, na área dos serviços digitais, na transparência de prestação de dados, e é o estado mais bem avaliado do Brasil, chegando a 86%. Então, eu não vou mais na tese do achismo. Eu vou dizer, não, olha, se for por aqui, podemos chegar a este resultado. Então, eu tenho uma experiência de gestão e capaz de assumir atitudes firmes em momentos críticos, quando assumi um estado bloqueado no Tesouro Nacional, capaz de ser intraday, sem poder fazer um centavo de empréstimo, tá certo? Com a dívida emergencial imediata de fornecedores e salários atrasados de 6 bilhões e 800 milhões e uma dívida consolidada de 17 bilhões de reais. O que se gastaria em torno de 13 a 14 meses da arrecadação toda do Estado para você pagar a dívida. Hoje é um Estado governado por nós, que tem ali, tá certo? Um caixa de 15 bilhões de reais em caixa, tem uma dívida consolidada de 27 bilhões e eu gasto 3 meses de arrecadação para quitar 100% a minha dívida. Então, esse é o resultado de um Estado que, ao ter equilíbrio fiscal, tá certo? Ao ter responsabilidade, combater corrupção, saber priorizar o dinheiro público, esse país, olha, posso te dizer, Goiás é um fenômeno, é uma capacidade de crescimento. Eu cresci no mês de setembro 8%. No mês de setembro eu cresci 8%. Goiás deve crescer em média 6%. Até para o governador, se a gente puder colocar, né, enquanto a Thaís e o Chile podem aí fazer a pergunta na sequência, a gente tem aí um dado mostrando isso aí, ó, o crescimento do PIB, isso no passado, né, de 6%, maior que a média nacional, o dobro da média nacional, e agora o dado foi colocado pelo governador de crescimento de 7%. Aliás, governador, deixa eu só aproveitar que a gente está falando aqui de política e nessa hora aqui, a gente está longe ainda de 2026, né? Tem muita plantação, tem muita cogitação. Eu vi algumas publicações indicando que, quem sabe, talvez o senhor pense em ter Pablo Marçal como seu candidato a vice. Isso tem algo de real nisso? É a discussão de Marçal indo para a União Brasil, né? Isso. Não existe nada de real nisso. Não existe nenhuma conversa nesse sentido. Nunca houve, tá certo? Eu acredito que ele vai pelo partido dele. Eu acho que a pretensão dele é tendido ser candidato também a presidente da República, tá certo? Então não tem essa tese que ele virá para a União Brasil. Tá? Ele deverá dar continuidade à trajetória política dele. Por isso que eu estou dizendo a você, não quer dizer que você em 26... Eu acredito que nós não vamos chegar aos 22, entendeu, Mitro? Que nós tivemos em 89, tá certo? Mas nós devemos chegar aqui talvez num 6 ou 7 candidatos. Mas aí a direita não tem candidato demais e a esquerda de menos? Isso não acaba jogando a favor daquele que é único do outro lado, governador? Não vejo essa tese num primeiro turno, não. Eu acho que num primeiro turno... se você buscar a eleição de 2024, você tira boas lições dela. Essa eleição de 2024 mostrou que o governador ou o prefeito, bom gestor, ele faz o seu sucessor, ou ele se reelege. Mas, tá certo? Essa que é a realidade. Não é mais essa coisa, ó, você bota, tem um número aqui, 22, tem um número 13, e achando que isso aqui você pode lançar qualquer candidato que as pessoas vão votar. Já aconteceu isso. Mas não vai acontecer mais. Mas, governador, essa tese costuma valer para as eleições locais, né? Porque ali você tem a relação direta com o prefeito, você tem a relação direta com o governador. É perfeita essa tese. Essa tese é perfeita para os estados e para os municípios. Mas nos últimos, sei lá, quantas eleições, ela não tem funcionado muito para as eleições majoritárias, que acabam sendo plebiscitárias, até porque, vamos lá, os números de Goiás as pessoas conhecem, são incríveis, realmente, quem gosta de política pública, os números de Goiás são realmente muito impressionantes. Mas a verdade é que as pessoas não vivem em Goiás, não são os goianos. Né? Exatamente. Então, quer dizer, agora, na verdade, o senhor, eu queria duas questões muito rápido. Primeiro, o senhor aposta numa quebra da polarização, na verdade, que a polarização que funcionou no Brasil nas últimas, sei lá, 4 eleições no mínimo, aí, vamos lá, se não mais, ela de alguma maneira vive um esgotamento. Talvez viveria em esgotamento. Né?
Porque você tem dois polos, né? É evidente que o Bolsonaro tem um monte de problemas agora, isso mudou um pouco esse quadro político. Talvez as pessoas tenham cansado da polarização, não sei. Seria essa aposta, uma quebra da polarização, quer dizer, uma retomada de um regime, um sistema político um pouco mais plural, mais diversificado, etc.? Schneider, eu posso dizer com muita tranquilidade. Eu sou muito observador, eu sou um político que caminho, que ando o Brasil inteiro, tá certo? Mas se você buscar o que existiu em alguns momentos, como aquela época, 89, que eu era demonizado por ser direita, certo? E hoje que tem um crescimento da direita, você vê que agora o cidadão está incomodado. Ele quer chegar em casa, ele quer poder ir para o ponto de ônibus, não ser assaltado, ele quer poder transitar com a família e não ter sua casa e nem sequestro, ele não quer ter sua propriedade rural invadida, ele não quer participar de estar lá dentro de um banco para ser assaltado, um carro forte para ser explodido. A pessoa hoje, ele quer uma outra coisa. Ele está vendo que essa polarização, nós fizemos foi o quê? Perder para o Vietnã, perder para o Camboja, perder para a África do Sul, perder para a Índia. Enfim, nós estamos numa condição que é medíocre. Se nós imaginarmos o potencial de um país que, ao invés de cuidar de assuntos relevantes, ele fica exatamente desviando o foco, porque não tem coragem de assumir uma reforma administrativa, não tem coragem de assumir uma reforma da Previdência. No momento em que você tem um 6x1, que o governo devia estar preocupado com o câmbio, ele de repente quer trazer uma discussão de 4x3. Ora, o que está incomodando o Brasil hoje? O Brasil tem condições de trazer isso? É mais um factoide que se traz numa situação que nós estamos perdemos todo o ciclo, o nosso bônus demográfico. O Brasil envelheceu. A produtividade do Brasil hoje, ela é um dia de trabalho do americano, 4 dias de trabalho do brasileiro. Meu amigo, onde é que está isso? Eu queria voltar um pouco na política, porque na tua cadeira sentou recentemente o presidente do PSD, Gilberto Kassab, partido que mais cresceu, tem quase 900 prefeituras, e ele, perguntado sobre Tarcísio, como possível candidato daqui a 2 anos, ele disse que ele acha que o Tarcísio deveria seguir para uma reeleição em 2026 e tentar a presidência em 2030. O senhor acredita que concorde com essa tese, né? Que aí deixa o Tarcísio no governo de São Paulo e quem sabe o Tarcísio lhe apoiando numa candidatura para a presidência. Olha, você sabe que a minha ligação com o Tarcísio sempre foi muito boa. Você tem uma ideia? O pai dele foi meu eleitor em 89, tá certo? Quando eu fui disputar a presidência. Segundo, ele seria candidato ao Senado por Goiás. Depois, o Bolsonaro o convenceu que foi. Tem que reconhecer que você ser governador de São Paulo, meu amigo, é uma estrutura maior do que a maioria dos países aqui da América Latina, tá certo? Mas eu sempre tive um bom relacionamento com o Tarcísio, enorme. Eu não tenho a menor dificuldade em conversar com o Tarcísio, tá certo? E acho o Tarcísio um grande quadro, tá certo? Eu sou uma pessoa que, eu não sou de estar escolhendo o candidato. Eu me preocupo em trabalhar para ver se eu consigo sensibilizar as pessoas nas teses que eu defendo. Agora, quem vem, é o que eu disse a você, eu acredito que não vem 22, mas deve vir uns 6 ou 8 candidatos. Tá certo? Quais são? Eu não sei dizer. Isso é um processo que evolui nessa sua área, governador, o senhor acha que vai ser dividido? Aquela primeira pergunta da Thaís. O outro lado pode ter um candidato. Não, nem tanto. Vai ter os outros também, você sabe. Esses outros partidos sempre aparece, mas competitivo mesmo. O senhor vê possibilidade de dividir essa direita, centro-direita? Como é que o senhor vê essa direita aí? Não, eu vejo que neste momento ninguém está indo nesse lado extremado mais. O povo cansou. Também acho. Para explicar para o mas ninguém aguenta mais esse negócio, essa coisa. Que é você aí, se você não vestir camisa amarela, aí você é comunista. Aí se você vestir camisa vermelha, aí você é demonizado. Então, quer dizer, esse lado não vai prevalecer em 2026. Vão ter essas pessoas que vão falar isso, mas não vai ter voto. Mas o jogo na democracia, ele é feito aí. Aí é o jogo que se faz. Não é outro tipo de cenário que você possa aceitar na democracia. A democracia é o debate, é a capacidade. Baixou o painel, ganhou, vamos comemorar, perdemos, paciência, vamos melhorar.
para a próxima matéria. Então, é isto aqui, convivência da democracia, é exatamente isto. Você porque perdeu a eleição, já perdi a eleição. Então, eu vou pensar em fazer uma ruptura do Estado Democrático de Direito que eu perdi? Não, isso não existe. Isso é inconcebível. Isso é inaceitável. Então, nós temos que estar competente para enfrentar a eleição. E é isso que eu quero chegar, já que eu não tive a chance em 89, e aí meu pai me dizia, meu filho, não seja candidato. Você não tem um fio de cabelo branco, por favor. Agora... Aprenda, a política você precisa de saber, vai graduando primeiro, para depois você ter uma experiência para poder ser candidato a presidente da República. Hoje, né, Mito, nós já temos demais, então eu me sinto confortável em dizer que vou ser candidato aqui pelo partido em 2026. Estamos esperando no debate. Estaremos aqui. É o debate mais efervescente que existe na política brasileira.